Fórum Mídias de hoje, 7 de julho de 2025. Olha aí, o Alexandre de Moraes piscou. O ministro, que tem sido sempre tão bateu, levou rápido nas suas decisões, não tem deixado as coisas correrem frouxa, dessa vez ele piscou. Em vez de decidir a questão que o governo tinha pedido a arguição de constitucionalidade da atitude do governo, não estava questionando o Congresso, estava questionando o próprio governo, estava alegando que era uma decisão constitucional e, portanto, não cabia ao Congresso emitir qualquer julgamento sobre a mudança no IOF. E o ministro, que a gente esperava que fosse pelo menos tomar uma medida liminar em favor do governo, agiu por não agir, empurrou para o dia 15 um famoso congraçamento, talvez inspirado pelo espírito do Gilmar Palusa, que estava lá em Lisboa, onde o ministro também se encontrava. Nós vamos ver quem era que estava lá no Gilmar Palusa, também chamado pelo Hugo de Souza, jornalista do Come Ananás, que fez a lista do pessoal lá, de Gilmar Sutra. Aqui a Folha de São Paulo anunciou a decisão do ministro. Moraes determina suspensão de decretos do IOF de Lula e do Congresso. O ministro também designou uma audiência de conciliação no próximo dia 15 com envolvidos no caso. Não só a Folha, que sempre é tão crítica ao ministro Alexandre de Moraes, mas toda a mídia aplaudiu a decisão conciliatória do ministro. Mas a decisão do ministro foi uma pisada na bola. A primeira pisada na bola do ministro Alexandre de Moraes. Aí vamos tentar ver, será que foram os ares lá do Gilmar Palusa? Aqui, o deputado líder do PT, Lindbergh, ele comentou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o decreto do IOF tem consequências. No dia 22 de julho, vai ter que ser apresentado o relatório fiscal das contas do governo e essa decisão vai ter um impacto, vai ter que ser retirado 10 bilhões. Isso pode significar mais contingenciamento, cortes em programas sociais. O outro ponto que eu quero destacar é que o texto constitucional é claro, é uma competência do Poder Executivo, estabelecido pelo artigo 153, inciso 5º. O Poder Executivo pode mexer nas alíquotas do IOF dentro dos limites estabelecidos pela lei. Tem mais, tem uma lei de 1994, a Lei 8.894, que diz que o IOF é um imposto de caráter regulatório, mas que pode ser utilizado para política fiscal e monetária. É o parágrafo 2º dessa lei. Política fiscal é para arrecadação. Tem uma vasta jurisprudência do Supremo sobre isso. O que eu acho que talvez o ministro Alexandre de Moraes não tenha percebido é que por trás de tudo isso tinha um debate sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Tem uma turma que dizia, olha, é um absurdo o governo recorrer ao Supremo. É como se questionasse o papel do STF em relação ao controle de constitucionalidade, que é um princípio central de todas as democracias modernas. Na verdade, essa posição de alguns da extrema-direita, desse movimento bolsonarista,
já vinha sendo expresso em vários outros episódios. No da Carla Zambelli, no caso do Ramagem, em que o parlamento, a Câmara, votou contra o texto constitucional e ficaram indignados porque eu recorri ao Supremo Tribunal Federal. Então, era isso que estava em jogo. Eu tenho receio que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao não decidir, reforce esse ataque ao texto constitucional, às competências do Poder Executivo, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal. Pois é. Agora, não foi apenas o deputado Lindenberg. O professor jurista Pedro Serrano também deu uma entrevista ao site 247, em que ele comentou, entre outras coisas, essa decisão e disse: o decreto legislativo não pode suspender um decreto do executivo que esteja pura e simplesmente cumprindo a lei, como é esse o caso. Veja, os fundamentos que o parlamento deu para esse decreto legislativo que nós estamos tratando foi de que o decreto desviaria sua finalidade, que ele seria usado para fins de arrecadação. Esse tipo de investigação, o desvio de finalidade, é algo que você tem que ir ao mundo dos fatos, apurar os fatos jurídicos para poder formular um juízo de legalidade ou de constitucionalidade. Isso não é papel do legislativo. Isso é da jurisdição do judiciário. Quando o executivo produzir um decreto, ou seja, aqui o legislativo teria que recorrer ao judiciário e dizer que aquela decisão do governo era ilegal, ou seja, fazer aquilo que foi feito em sentido contrário. Quando o executivo produzir um decreto que inove primariamente a ordem jurídica, que cria originalmente direitos, obrigações que não foram estabelecidas em lei, ele pode impugnar. Resumindo, o que ele está dizendo é o seguinte: o governo não alterou a lei, o governo mexeu onde podia mexer, que era nas alíquotas, sem alterar a lei. Então, o legislativo não tinha o direito de mexer. É o princípio da divisão dos poderes. República, e aí ele critica a decisão do Alexandre de Moraes de juntar as partes para negociar. República não é, nem deve ser mercadoria para ser negociada. República é para ser observada e cumprida. E o papel do judiciário é ser o cumpridor desse princípio, é ser o garantidor da força da Constituição, é ser o garantidor da supremacia da Constituição nesse tipo de caso. Agora vamos tentar entender por que o ministro Alexandre, sempre tão decisivo, optou por não decidir. Ele estava lá em Lisboa, no Congresso, por muito chamado Gilmar Palusa, e aqui o Hugo Souza, no excelente Come Ananás, que é de onde eu peguei essas informações, chama de Gilmar Sutra. Quem esteve presente esse encontro em Lisboa? 26 ministros de tribunais superiores, 22 políticos do Centrão, 5 banqueiros do BTG, um ex-diretor da CIA. Olha só. O governador do Mato Grosso, os presentes, olha a turma que estava lá em Lisboa. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, da União Brasil, que no ano passado afirmou que os Bororo, da terra indígena Tadarimana, inventaram um corredor espiritual para impedir a construção de uma ferrovia entre Rondonópolis, capital do agronegócio, e Lucas do Rio Verde, capital da agroindústria. Outro presente, a deputada estadual mais votada no Mato Grosso nas eleições de 2022, Janaína Riva, cuja campanha eleitoral foi financiada por Eliseu Zulmar Maggi Scheffer, barão do agro, que já foi multado por queimadas ilegais, e Valdinei Mauro de Souza, o Ney Garimpeiro, que já foi alvo da Polícia Federal por contrabando internacional de mercúrio, entre outros ruralistas.
Lucas Costa Beber, presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, a ProSoja, patrocinadora de outro fórum, este da extrema-direita e organizado por Eduardo Bolsonaro. Pedro Lupion, PP do Paraná, deputado federal do Centrão e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista. Outro, Marco Marrafon, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e colunista da revista Pensar Agro, tribuna do Instituto do Agronegócio, um think tank do latifúndio monocultor exportador. Na mais recente edição da revista, Marrafon escreveu sobre, aspas, a inconstitucionalidade do confisco de terras por desmatamento ilegal. Olha a turma que estava lá em Lisboa. Sidney Pereira de Souza Júnior, apresentado no material institucional do Fórum de Lisboa como, aspas, advogado, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sem menção a que Sidney é também consultor jurídico da AProSoja. 26, também estiveram presentes, 26 ministros de tribunais superiores, 5 dos 11 ministros do STF, 18 dos ministros do STJ, 2 ministros do TSE, 1 ministro do TST, 22 políticos do Centrão Inimigo do Povo, 12 deputados federais, 9 de partidos do Centrão, incluindo Hugo Mota, Inimigo do Povo, 4 senadores, todos do Partido do Centrão, 3 ministros de Estado, 2 de partido do Centrão, 8 governadores, 7 de partidos do Centrão, 15 desembargadores, 19 advogados que atuam em causas que estão em trâmite no STF, 7 dos 9 ministros do TCU, o Procurador-Geral da República e 2 sub-PGRs, o presidente do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, e 4 dos 6 conselheiros da Autarquia Federal, 6 presidentes de agências reguladoras, 3 diretores do BNDES, advogado-geral da União, diretor-geral da Polícia Federal, 5 executivos ou membros do Conselho de Administração do BTG Pactual, Bradesco, Itaú e XP, presidente, vice-presidente e vice-presidente jurídica da COSAN, BRF, JF e JBS, CEOs de privatizadas Light e SEDAI, um diretor da privatizada Vale, 3 diretores da privatizada Eletrobras, Grupo Ambipar, Grupo Santa, Grupo Datafora, iFood, Sul América, British American Tobacco, Antiga Souza Cruz, FEBRABAN, Fiesp, CNI, CNT, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, papapi, papapau, papapau, Grupo Globo, Grupo Record, Grupo Metrópolis de Comunicação, J, Migalhas, Conju, Michel Temer e Mike Pompeo, ex-secretário de Estado de Donald Trump e ex-diretor da CIA. Essa era a turma que estava lá em Lisboa e onde estava o ministro Alexandre de Moraes. Vamos nos lembrar sobre o Michel Temer, essa figura com essas mãos. Nenhum presidente na história se equipara a Temer na qualidade de diálogo, diz Moraes. É a opinião do ministro Alexandre de Moraes sobre o Michel Temer, que foi quem o indicou ao STF. E mais opiniões do Alexandre de Moraes sobre o Michel Temer. Foi um grande presidente sério, presidente trabalhador, um presidente que transitava como presidente e continua transitando pelos 3 poderes. Se nós formos olhar na história dos presidentes da República, nós não temos nenhum presidente que se equipara com o presidente Michel Temer na qualidade de diálogo com todos os poderes. Moraes ainda relembrou a trajetória profissional de Temer, a quem se refere como um amigo leal.
O amigo leal, o traíra, rapaz, que traiu sua companheira de chapa. Que amigo leal, um traidor. E é uma pessoa extremamente paciente. Isso, ele é paciente, ele é. Todo crocodilo é paciente. Você não vê o crocodilo como faz? Ele fica ali na água, esperando. Paciência é típico do crocodilo. Segue o Alexandre de Moraes sobre o Temer. Todas as injustiças dolosas que foram feitas contra o governo do presidente Michel Temer não apagaram o sucesso do seu governo. As reformas aprovadas, que até hoje fazem diferença, as privatizações aprovadas, a modernização na administração, a seriedade. Vamos ver como é que foi o sucesso do governo Temer? Vamos ver aqui se realmente o ministro Alexandre de Moraes faz uma boa avaliação. Vamos ver o que o povo acha do governo Temer. Olha aqui, ó. Temer bate recorde, seu governo é o pior avaliado na história, com 79% de desaprovação. Temer bateu não somente o próprio recorde, como também o de toda a série histórica da pesquisa iniciada em março daquele ano, durante o governo de José Sarney, ou seja, o pior presidente da história. Também são recordes a reprovação, a maneira de Temer governar. 90% do povo reprovou a maneira do Temer governar. O ministro Alexandre de Moraes fica entre os 10%. E a desconfiança em relação ao Temer, 92%. O povo não perdoa. Como dizia o velho Brizola, a política ama a traição, mas odeia o traidor. E isso fica claro com o Michel Temer. A desconfiança da população em relação ao presidente aumentou e chegou a 92% dos eleitores, segundo a pesquisa CNI-Ibope. A reprovação às políticas públicas do governo também é geral. Apenas 6% aprovam as políticas e 92% desaprovam. As ações referentes à taxa de juros são apoiadas por 8% e desaprovadas por 89%. O combate ao desemprego é avaliado positivamente por 11% e rejeitado por 87% dos brasileiros. As políticas para a saúde são criticadas por 88% dos brasileiros. O combate à inflação é avaliado positivamente por 13% e reprovado por 83%. As políticas de combate à pobreza têm apoio de 13% e desaprovação de 84%. As ações de segurança pública, área do Temer e do Alexandre de Moraes, têm apoio de 14% e rejeição de 83%. Ministro, reavalie a sua opinião, não julgue por gratidão, julgue pela realidade. O Michel Temer foi um péssimo presidente da República. A lei de ser pessoa leal é, no mínimo, duvidoso para uma pessoa que traiu a sua companheira de chapa, trabalhou nos bastidores junto com Eduardo Cunha pelo impeachment da presidenta Dilma. Reavalie e pense bem no que está em jogo mais para adiante, porque essa piscada pode custar caro ao país, porque a mídia e a direita, o Hugo Mota, estão cantando vitória. Eles estão cantando vitória. Lembre-se disso aqui, ministro. Lembre-se do 8 de janeiro, lembre-se do que está em jogo. O país da legalidade ou o país da bagunça, do quebra-quebra, do golpe de Estado. Era isso o Fórum Mídias de hoje.